glória, a força, o poder ao Deus eterno. É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Louvado seja o nome do Senhor. No meu coração há uma canção o tempo inteiro, irmãos. Há uma canção de adoração, uma canção de amor pelo meu Rei, pelo meu Senhor, por aquele que me amou. E me amou de tal maneira que nós não temos como compreender efetivamente. Como diz o salmista, isso é coisa grandiosa demais para eu entender. Mas o Senhor, pela sua graça, nos dá esse entendimento espiritual para saber como é que pode Deus ter descido do céu, ter se transformado no homem para morrer, para poder me perdoar, para poder me salvar. Meu Deus do céu, isso é grande demais para a minha cabeça. Mas Deus, pela sua graça, nos dá esse entendimento. A quem Ele dá esse entendimento, sabe quem é Deus, teme a Deus, luta para obedecer a Deus. Para obedecer tem que saber o que é que Ele quer. Para saber o que é que Ele quer tem que estudar a sua palavra. Tudo isso é ser crente. E nada menos do que isso. É isso que eu insisto tanto para lembrar os irmãos o tempo inteiro isso. Meu coração há uma canção que demonstra minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor.
Amém. Magali, vamos continuar louvando a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, pelos livramentos, Senhor, que Tu tens dado ao Teu povo, ó Pai. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Ó Deus, nesse momento, Senhor, que o Senhor possa falar através do Teu servo aos nossos corações, usa o Teu servo nesta noite, ó Deus, para que nós possamos ouvir a Tua voz. É assim, ó Pai, que nós te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos sentar. Irmãos, nós vamos agora ouvir a mensagem bíblica. Pastor Antonino, reverendo Antonino, e logo a seguir nós celebraremos a Santa Ceia hoje, primeiro domingo, como a gente sempre faz, primeiro domingo do mês. Houve uma época que quando o primeiro domingo dava logo no início do mês, a gente mudou para o segundo, terminou dando confusão ao todo mundo. Ninguém sabia mais se era o primeiro, se era o segundo, então voltamos ao primeiro mesmo. Se não der para a gente montar as cestas básicas no primeiro domingo, porque às vezes no primeiro domingo as pessoas ainda nem receberam o salário, então a gente monta no segundo domingo, mas a celebração a gente faz sempre no primeiro domingo para evitar essa confusão. Então nós vamos ouvir a palavra de Deus agora, a mensagem de Deus com o pastor Antonino. E no domingo que vem, irmãos, nós vamos ter aqui o nosso culto de celebração, um culto de ação de graça pela jubilação do reverendo Antonino. A família dele vem, o pessoal que vem de outros estados. Então nós vamos fazer domingo que vem o culto aqui, todos aqui, para a gente festejar com o pastor Antonino a sua jubilação, né? O reconhecimento de tantos anos de trabalho, chegou no tempo. A Bíblia prevê isso. Os levitas, os sacerdotes, Deus estabeleceu um tempo para eles se aposentarem. É assim também na nossa sociedade, né? Há um tempo para a gente se aposentar. Então, louvado seja Deus. Domingo que vem, não esqueçam. A graça e a paz, amados. Nesse domingo será um culto diferente, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Um culto rápido, não vai ser demorado. O pregador não vai ter mais que 5 minutos para fazer uma exposição, é rapidinho. E daí para frente será somente de louvor e adoração. O pessoal de Cabedelo já nos avisou que estará presente e estarão tocando aqui, né? E nós vamos ter também um grupo que vai tocar, que vem Joelson, possivelmente Neto, Mano, que faziam parte da igreja Ebenezer e hoje estão lá, acho que no Betel Assembleia, mas eles estarão aqui. E o expositor será o nosso irmão presbítero Daniel. Então vai ser muito bom, vai ser um culto muito alegre, muito festivo, e que nós desde já pedimos a presença dos irmãos e oremos para que acima de tudo seja glorificado o nome do nosso Deus. Mas vamos abrir a palavra de Deus em Mateus. Mateus capítulo 5, versos de 13 a 20. Mesmo assentados, assim diz a palavra do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem,
nenhum iode ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Curve sua cabeça, interceda ao Senhor nesse momento, pela sua palavra que vai ser compartilhada. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai que estás nos céus, a nossa gratidão, ó Pai, pela revelação do Teu Filho na Tua palavra. Graças te damos, ó Pai, porque aprove ao Senhor estarmos na Tua casa, para Te adorar em espírito e em verdade. E neste momento, ó Pai, nós suplicamos que o Senhor se faça presente entre nós, e que o Senhor nos unja, que o Senhor nos abençoe, para que nós, nesta noite, saiamos da Tua casa mais edificados do que aqui chegamos. Toma conta de cada um de nós, Senhor, porque é em nome do Senhor Jesus que nós te suplicamos e já te agradecemos. Meus amados, o texto que nós acabamos de ler faz parte, é um prolongamento do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E é nele que nós vamos encontrar toda a ética e os princípios de uma nova lei implantadas pelo Senhor Jesus. Passados distantes, fizera Deus uma aliança com Noé e lhe dera por sinal, por garantia, um sinal nos céus, um arco-íris. Tempos depois, com Abraão, o Senhor faz um pacto pessoal, e esse pacto vem acompanhado de uma promessa. E nessa promessa está inclusa uma terra, uma grande descendência para um homem que não tinha filhos. Um grande povo. E mais uma vez o Senhor lhe dá um sinal: a circuncisão. Em Abraão começa a história de uma nação, 12 tribos, 12 patriarcas, mas ambas as alianças, elas se mostram, elas se apresentam imperfeitas, embora santo seja o fiador da mesma, o nosso Deus. E em todas essas alianças, amados, havia uma exigência de Deus que se transforma na ética do pacto. Deus exigia tão somente obediência aos seus preceitos. Deus exige tão somente obedecer e nada mais. Só que implica em que nós somos constrangidos daí para frente a um viver santo, separados do mundo, para servir tão somente a Deus e o fazer testemunhando perante as nações pagãs, as nações idólatras.
até que essa aliança já entra, já envelhece, já começa a ser obsoleta, quando Deus faz uma nova aliança e o faz com Moisés. E é naquele momento em que Deus escreve as suas leis, grava-as em tábuas de pedra. E mais tarde Deus escreveria as suas leis no coração do povo. Lei que serviria de ética, serviria de padrão na vida do povo. Uma lei que mostraria a medida da graça de Deus para uma geração que ainda estava bastante distanciada da era do Messias. Era uma lei pesada, porque mostra o quanto o pecado revela o nosso caráter. Mas também mostra a justiça e a retidão de Deus. É quando Deus faz uma nova aliança e agora faz com o homem pecador, um homem reprovável em todos os aspectos. Mas que disse Deus: achei a Davi o homem segundo o meu coração. E é com esse homem que Deus faz uma aliança que se mostraria mais tarde perfeita, porque o fazia na esperança do advento do Messias, do Cordeiro de Deus, que viria da descendência de um homem pecador. Portanto, amados, a lei começa lá no Sinai, lá no Horebe de Deus, e termina em um outro monte, lá no Calvário, lá no Novo Sinai, no monte de Cristo. Momento em que Jesus se torna o novo Moisés, porque a promessa é de que levantarei um profeta semelhante a mim, dizia Moisés. E Jesus Cristo veio exatamente para o cumprimento daquilo que os povos, que as nações, que o homem não podia fazer, para cumprir a lei, reinterpretar todas as suas ordenanças. E agora sim, o Senhor Jesus as escreve, não em tábuas de pedra, não em placas para que as pessoas passem correndo e leiam, mas ele escreve no coração dos homens. E isso se torna uma aliança perfeita. E ali um novo sinal é colocado. Com Abraão nós tínhamos a circuncisão, mas em Jesus Cristo nós temos um novo sinal, o batismo. E aqui, amados, o Senhor Jesus Cristo ressalta o que até então era desconhecido. Ele ressalta o princípio de ser antes de fazer. Talvez ele tenha observado nas pessoas da sua época, nos líderes religiosos da sua época, a preocupação dos homens em ser, que se preocupava tanto em se mostrar, em mostrar as coisas que fazia, que esqueciam de ser. E não fazia nada. E nada seria. A lei dizia, e era levada ao pé da letra, a lei dizia, olho por olho e dente por dente. E era só obedecer, fazer nada. O Senhor Jesus destrói todo esse sistema e implanta um novo pensar. Olho por olho,
dentro por dentro, porém eu vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E acrescenta: um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo à sua igreja é: saí dessa inércia, fazei alguma coisa. E é desse sermão do monte que surge toda a ética do Cristo. O perdão. Só o cristão pode perdoar, porque o perdão, ele nos agride. Quando nós estamos prestes a nos vingar, quando nosso coração começa a se encher de ódio, quando nós começamos a ficar atormentados por pensamentos que nos levam a revidar, lá no nosso coração começa a trabalhar o Espírito Santo de Deus, a nos mostrar que estamos tomando o caminho errado. Precisamos de entender que o Senhor Jesus Cristo nos chamou exatamente para perdoarmos. Orai pelo que vos perseguem. Amados, a circuncisão que ainda representava aquela velha lei dá lugar a este sinal da aliança perfeita, que é o batismo. Não é que o Senhor Jesus Cristo esteja nos dando uma nova lei. Pensamos nós que a lei foi abolida, que ela não vale nada, e isso não é verdade. A lei é uma só. O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo é reinterpretar essa velha aliança. E nela, o fiador é o mesmo de Noé, é o mesmo de Abraão, é o mesmo de Davi. Porém, os beneficiários são outros. Somos nós. É a igreja do Senhor que se beneficia. E ao se beneficiar, recebe uma missão. No verso 3, quando diz que somos o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Amados, a ideia geral desse texto é que nós somos o sal da terra. Enquanto, amados, puro, o sal conserva os alimentos e aos mesmos dá sabor. Mas se misturado a substâncias impuras, ele perde as suas características, ele perde o seu valor e é desprezado. Pense na igreja do Senhor, o sal da terra. Fomos chamados por Deus exatamente para que nesse contexto de tanto pecado, fomos chamados pelo Senhor para fazermos a diferença, para vivermos uma vida de santidade, pautada nos caminhos do Senhor. E muitas vezes nós temos falhado. Somos o sal da terra. O Senhor espera do crente a mesma realidade que se esperava do sol puro. Capacidade de fazer a diferença. Ninguém consegue esconder o sabor do sal. E aqui cabe escutarmos Paulo de Tarso, quando na mesma linha olha para a igreja,
sentindo as dificuldades que a igreja há de enfrentar, e já estamos enfrentando, e há muito que vimos enfrentando, quando ele diz: não vos conformeis com o presente século. Não fiqueis parecido com o mundo, não assemelheis às práticas do mundo. Mas, irmãos, como nós estamos parecidos com o mundo, há momento até que nós nos confundimos. Nós estamos pensando e nós estamos agindo da mesma forma que pensa e que age o mundo. E aonde está a diferença? É que o sal está perdendo o sabor. Como restaurar o sabor do sal? Quando Jesus transforma, ele não faz enfatiamento. Já que nós fomos transformados de água em vinho, nós fomos transformados na essência e na substância. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos novas criaturas. Como restaurar o sabor de quem perdeu? A palavra de Deus diz que o sal que ele perde o seu sabor, para nada mais presta a não ser para ser lançada fora, e naqueles dias pavimentar a estrada e ser pisada pelos homens. E nunca mais o sal readquire as suas propriedades, nunca mais o sal readquire o seu sabor. A exortação cabe em Hebreus 6,6, que ele diz: caíram sim, e é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Amados, é que perderam o tempo da graça e da misericórdia de Deus. Verso 14, 15 diz: vós sois luz do mundo, a semelhança do sal, amados, e a comparação não podia ser mais objetiva. Precisamos da mesma forma, como luz, ser útil, dissipar as trevas, espantar o medo da escuridão que traz o mundo. A palavra de Deus diz que não se acende uma candeia e se coloca debaixo do velador. Se coloca no lugar bem alto, para que ela seja vista, para que ela alcance as pessoas. Posta-te em lugar visível, para iluminar e ser vistos de tudo. Não estou dizendo que o crente precisa se automostrar, mas ele precisa necessariamente de espontaneamente ser visto, ser percebido. Em outras palavras, ele tem que testemunhar dos benefícios, mas também fazer o mundo ver a grandeza do preço que foi pago pelo Filho de Deus, em uma dívida que absolutamente não era dele, mas ele assumiu no meu, ele assumiu no seu, ele assumiu em nosso lugar. Foi isso que Jesus Cristo fez, porque aquela cruz, aquele madeiro não era dele. Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar e foi pendurado na cruz do Calvário, porque está escrito: maldito todo aquele que for colocado no madeiro. A recomendação do verso 16: assim brilhe
também a vossa luz diante dos homens. Resplandeça a vossa luz na comunidade que você mora. Faça essa luz ser vista, ser enxergada, para que as trevas não predominem. Somos igreja do Senhor com um chamado. E ao assim fazermos, seja tudo tão somente para que Deus, o nosso Pai, Ele seja eternamente glorificado. Às vezes nós confundimos as coisas e nós dizemos que a luz do mundo é Jesus Cristo. Era. João diz que enquanto eu estou no mundo, diz o Senhor Jesus, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas, amado, o Senhor Jesus Cristo visivelmente não está mais no mundo, porque no mundo está o Espírito Santo, está a igreja do Senhor. Ele não está mais no mundo, mas é obrigação sua, é obrigação minha, é obrigação nossa assumir o lugar deixado pelo Senhor Jesus. E é nossa responsabilidade de mostrar ao mundo a pessoa do Senhor Jesus, porque o mundo não tem olhos para ver ao Senhor Jesus. Se nós quisermos que o mundo veja a Cristo, temos que fazê-lo através da sua igreja. Embora o cristão, amados, não tenha luz própria, mas ele reflete a luz da glória do Pai, da luz que emana do Senhor Jesus. Nós somos o reflexo de Deus na esperança de um mundo perdido que geme, que sofre as suas dores. O mundo só verá a Deus se mostrado com os olhos da igreja. É o que diz Apocalipse 1, versos 2, 13, quando diz: João está na ilha de Patmos, João está desterrado, João está segregado, João está sozinho, João está isolado, mas ele está perto demais de Deus, ele está próximo demais do Senhor. E é quando João, que está naquela ilha, acostumado com o barulho das águas, ele diz que ouve a voz como se fora o barulho de muitas águas. E João diz: eu voltei-me para ver quem falava comigo. Eu queria ter certeza de que alguém estava falando comigo. E como ele estava sozinho, só poderia ser uma teofania, só poderia ser uma revelação, só poderia ser Deus falando com ele. E o que João vê, ele diz que quando voltou, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio daqueles candeeiros, ele diz que um semelhante a filho de homem, com veste talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Essa é a visão que tem João da glória de Deus. No verso 17, amados, Jesus define a sua missão. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Jesus não veio destruir a lei cujos princípios morais são eternos. Significa satisfazer, completar e não por fim. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Lei que nós não podíamos cumprir. E ao fazê-lo, ele obedeceu a alguns princípios. Primeiro, obedeceu a ela de modo cabal e perfeito. Por isso que ele disse: está tudo consumado. Não há mais nada a fazer, não há sacrifício que você
que nós possamos fazer, porque tudo quanto era necessário, a exigência da lei, foi cumprida no Senhor Jesus. Porque está escrito, sem derramamento de sangue, é isso mesmo, não há remissão de pecado. E ali estava alguém que era maior do que a lei. Segundo, é que um dia Jesus Cristo cumprirá todo o projeto, todas as profecias do Antigo Testamento serão cumpridas, aquelas que ainda vão se cumprir. E nós temos certeza absoluta de que elas acontecerão, porque todas já foram cumpridas. Terceiro, preparou o caminho para a salvação, de acordo com as exigências do Antigo Testamento. O Senhor Jesus cumpre cabalmente todos os preceitos da lei, por isso que ele diz que agora está tudo consumado, está tudo terminado. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, no verso 21, ele escreve, mas agora sem lei, é como se ele dissesse, apesar da lei já ter caducado, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Paulo está nos garantindo de que a palavra de Deus é verdadeira. Verso 18, porque em verdade eu vos digo, amados, Cristo fala da infalibilidade das Escrituras. Eu, porém, vos digo, até que o céu e a terra passem, nem mesmo um iode, a menor letra do alfabeto hebraico, e o tio, um pequeno sinal posto sobre uma das últimas letras, passará. O que mostra que a palavra de Deus é digna de toda confiança. Até que tudo se cumpra, não mudará nada da lei. Porque agora, amados, a lei é Cristo. A lei cerimonial morreu, é morta. A lei moral em Cristo se renova e se aperfeiçoa na igreja do Senhor. Como nós nos voltamos contra a lei, como nós falamos da lei como se nós não tivéssemos nada com ela, como se ela tivesse apenas servido como aio para nos trazer até Cristo. É como se nós desprezássemos uma lei que foi dada por Deus. Verso 19. Aquele que violar um destes mandamentos, esses sim entrarão um dia em declínio, e sua memória será extinta, e não verá o reino de Deus. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no céu. Amados, aquele que violar um destes mandamentos, será extinta a sua memória. Mas no verso 20, nós vamos encontrar o Senhor Jesus falando aos fariseus, aos mestres da lei, aos copistas.
Se a vossa justiça não exceder a muitos dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Amados, o que Mateus está dizendo é que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, porque Cristo é a nossa justiça, vã terá sido o nosso tempo, vã terá sido a nossa fé, vã terá sido a nossa pregação. Em Romanos 3:26, Paulo diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus Cristo volta a ser a nossa justiça. Amados, Jesus Cristo é o padrão, é a nossa referência. Uma das coisas que mais nos perturba é quando nós pensamos que Jesus Cristo é somente Deus. Então nada do que ele fez tem valor para mim. Mas diz a palavra de Deus que ele era 100% homem e 100% Deus. Por isso que ele nos conclama para que nós sejamos santos como santo é ele. Paulo de Tarso tira de nós o mito de que se nós quisermos na igreja ter uma vida digna de padrão de santidade, temos que olhar para o Senhor Jesus, porque Ele é Deus. Paulo diz: não, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ah, como seria bom se todos nós pudéssemos dizer ao mundo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós teríamos um mundo diferente. Eu dava um presente outro dia a um amigo meu que não tinha. Dei de presente para ele uma Bíblia e disse na dedicatória: viva o Evangelho em toda a sua plenitude. E se necessário, depois pregue. Mas primeiro viva, o Evangelho é para ser vivido. Assim depois é que ele pode ser compartilhado. Nós não podemos compartilhar aquilo que nós não temos. Não podemos falar de paz se nós não temos paz. Amados, o Senhor Jesus é o ponto final da lei. Diante dele a ira de Deus se desvanece. E nele somos aceitos por Deus, apesar das nossas imperfeições. Romanos, estou citando Romanos porque Paulo domina o meu pensamento, convive no meu pensamento. Gosto de Paulo porque ele é muito humano, porque ele é pecador, ao mesmo tempo ele é santo. E ele diz em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém.